Essa história aí do idoso que pulou de paraquedas, verdade? Não, deve existir algum idoso por aí pulando de paraquedas, mas esse ainda não chegou na minha mão. Mas aconteceu... Menina, deixa eu te contar. Maravilha, que bom que estamos aqui, continuando a nossa conversa com a Luziane. A Luziane que tem muitas histórias para contar, com certeza. O que eu mais tenho é história para contar. Mas já aproveitando, olha, compartilha, faça a sua pergunta, deixe seu comentário e aí a gente vai conversando aqui e partilhando essas histórias, né? Essa história aí do idoso que pulou de paraquedas, verdade? Não, deve existir algum idoso por aí pulando de paraquedas, mas esse ainda não chegou na minha mão. Mas aconteceu... Menina, deixa eu te contar. Eu recebi uma ligação, uma mensagem de WhatsApp de uma filha. E pela mensagem, sabe quando você sente o desespero da pessoa só de você ler a mensagem? A sensação que eu tinha era de que aquela pessoa estava desesperada. E quando eu li a mensagem dela, ela queria conversar comigo. Ela falou, eu cuido do meu pai tem demência, e nem era demência de Alzheimer, era um outro tipo de demência por corpos de Levy. E de fato, a demência por corpos de Levy tem um comportamento muito diferente, e é mais desafiador do que o Alzheimer. A gente pode até conversar sobre isso. Precisamos falar sobre... E é uma demência bastante comum, não tanto quanto o Alzheimer, mas ela é bem comum, era legal a gente falar disso. E ela falou, olha, meu pai tem demência por corpos de Levy e eu queria conversar com você porque eu tô me sentindo perdida. Agendamos um horário e fizemos uma chamada de vídeo. E ali eu fui conhecer o contexto, né? Isso que você disse, né? Tem uma história, né? Não é só aquele desespero do momento, tem uma história. E ela é uma médica, trabalha num grande hospital de São Paulo, um grande mesmo, um hospital particular em São Paulo. E ela disse para mim, olha, o comportamento do meu pai é assim, assim, assim. E pensa num comportamento desafiador. A mãe, também já idosa, moravam só os dois, o pai e a mãe dela. E aí ela se mudou para próximo da casa dos pais para conseguir ajudar no cuidado. Mas pensa, uma rotina de uma médica, de um grande hospital, entra pro hospital de manhã, ainda dali não tem hora para sair, atendendo em consultório também. E aí contrataram cuidadores. Pergunta se o cuidador deu conta. Não parava cuidador na casa dela, porque o comportamento do pai é extremamente desafiador. Então era um rodízio de cuidador, e quanto mais mudava de cuidador, mais agitado o pai ficava. Né? Porque ele tinha dificuldade ali de formar um vínculo acostumado. Exatamente, e o vínculo é muito importante, né? Quando a gente cuida de alguém com demência, criar vínculo é muito importante. E não formava vínculo. E aí ela já desesperada, ela falou, olha, a única solução que eu encontrei eu não posso sair do meu trabalho. Eu preciso do meu trabalho. E contratar alguém eu já desisti. Não é possível porque ninguém sabe cuidar. E aí é um outro ponto que a gente precisa conversar também, né? Porque não existe cuidador treinado no Brasil. Eu posso te dizer, Letícia, que 99% das pessoas que se dizem cuidadores profissionais acordou um dia e decidiu ser cuidador. Quer dizer, existe a boa vontade, existe a necessidade, existe a dedicação, amor, existe tudo, mas aí precisa ter o preparo. E não existe. Exatamente, Letícia, não existe. É 1% dos cuidadores do Brasil hoje, profissionais que sabem cuidar. E aí essa família já estava exausta. E aí ela decidiu, olha para você ver que ponto chega o desespero do cuidador. Ela falou, olha, eu conversei com uma amiga no hospital e nós vamos aplicar uma medicação que meu pai não vai mais acordar. Você imagina como eu fiquei ali atrás daquela tela ouvindo aquilo ali, daquela filha. Porque ali eu tinha que entender, não era uma médica, era uma filha. Era uma filha em desespero pela condição do pai, em desespero pela condição da mãe, que já estava tão ou mais doente que o pai, do ponto de vista psíquico. A saúde mental dessa mulher estava exaurida. E aí eu respirei fundo, olhei ali nos olhos dela na tela daquele celular e falei, ok, então você está me dizendo
que por causa da situação toda da enfermidade do seu pai, da condição emocional e psíquica da sua mãe, você quer matar o seu pai. Quando eu disse isso para ela, você quer matar o seu pai, ela teve um impacto, a lágrima pingou, ela falou assim, eu não quero matar meu pai, eu só não aguento mais viver no desespero. Chegou no limite. Chegou. Eu acho que ela passou do limite. Passou do limite. Eu acho que ela passou do limite. Uma medida extremamente desesperada. Desesperada, você disse tudo, é uma medida desesperada. E eu senti o desespero daquela mulher. E assim, eu fui movida de compaixão por aquela mulher, por aquele contexto, por tudo aquilo que ela trazia para mim. Eu falei, meu Deus. E eu pensei na hora, eu falei, isso deve ser a vontade de muitas famílias que estão com idosos em quadros de demência avançado, em quadros de demência descompensados, porque às vezes nem estava tão avançado. O caso desse senhor não era uma demência ainda no estágio avançado, mas era descompensado, tratava com os melhores médicos, no melhor hospital de São Paulo. Já tinha ido para os Estados Unidos, buscar tratamento nos Estados Unidos, voltou com a mesma medicação, o mesmo tratamento que é feito no Brasil, e o médico dos Estados Unidos disse para ela, olha, não justifica você ficar aqui com seu pai, o tratamento que vocês têm no Brasil é o mesmo que nós temos aqui. E aí ela voltou e trocou de médico, né, muito relacionada na medicina, por ser uma médica, então levei meu pai nesse, naquele, e quando ela ia me dizendo o nome, ela ia me dizendo o nome de excelentes profissionais que eu conheço, de ler artigos científicos, de estar com eles em congressos, e o pai extremamente descompensado. E aí eu falei com ela, falei, então você está me dizendo que você quer matar seu pai? Ela falou, não, eu só não aguento mais esse sofrimento. Eu falei, então ok, você quer acabar com o sofrimento, mas você não quer acabar com a vida do seu pai, é isso? Ela falou, é isso, mas eu não sei como fazer. Quando ela disse, é isso, eu falei, bom, então agora eu encontrei um caminho para ajudar. Ela entendeu que ela não quer matar o pai, ela entendeu que ela quer acabar com o sofrimento. Aí eu consigo te ajudar. A partir daí você consegue imaginar a situação, consegue até viver aquele momento, isso, mas consegue também imaginar e pensar nas soluções, assim, vamos por esse caminho então. Pronto. Aí entra ajuda, né? Aí entra essa ajuda, por quê? Porque a gente consegue aliviar o sofrimento. Eu não digo que a gente consegue acabar, Letícia. Acabar com o sofrimento, você cuidou do seu pai. Você sabe o que eu estou dizendo? Você viveu na pele. O sofrimento não acaba, mas a gente consegue trilhar um caminho de amenizar esse sofrimento. Até clareia aquele caminho que você toma, você consegue enxergar além. É porque você não vê saída, né? Na hora ali da dor, do sofrimento, da angústia, você só pensa assim, isso tem que acabar. Aí a pessoa toma um suspiro, parece que sei lá, fortalece, revigora, revigora e vai. E aí quando eu devolvi isso para ela, e olha para você ver, eu não disse nada da minha cabeça, eu só disse aquilo que ela me dizia. Eu devolvia para ela de uma forma elaborada. Quando ela me disse, vamos aplicar uma medicação e meu pai não vai acordar. Então eu devolvi para ela, você está me dizendo que você vai matar seu pai. Ela, não é isso, a palavra disse isso, mas lá dentro dela não era isso que ela queria. Então, às vezes, o cuidador vive isso, ele diz coisas que lá no fundo ele queria dizer outra, mas ele nem consegue elaborar, porque está no meio de um furacão, de um tsunami tão grande, que aquilo que eu penso nem sempre é aquilo que eu falo. Mas quando ela disse, não, eu quero acabar com esse sofrimento. Aí eu devolvi para ela, falei, ok, então você não quer matar o seu pai, você quer acabar com o sofrimento dele e da família toda. Ela, é isso, parece que a hora que eu disse isso, eu entendi o que estava no interior dela. Quando ela se sentiu compreendida, quando ela se sentiu acolhida naquela profunda dor que ela estava vivendo, ali abriu um caminho, igual você disse, para encontrar uma solução. E aí eu trago uma solução bem entre aspas, porque nós estamos diante de um problema que não tem solução. Os quadros demenciais são problemas que não têm solução.
mas tem muito o que ser feito. Mas existe uma luz, uma direção, um caminho que a pessoa, o cuidador, no caso, exatamente. tomar. Eu li recentemente o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela fala isso no livro, né? Ela fala sobre cuidados paliativos. A demência nada mais é do que cuidados paliativos. Porque você não vai existir uma, que a gente chama, né, na ciência, uma droga modificadora da doença. Não existe. Existem as medicações que ajudam a controlar o comportamento, a levar a progressão da doença talvez de uma forma mais lenta, mas vai progredir, não modifica a doença. Mas o ambiente pode ser modificado. A doutora Ana Cláudia sempre cita isso no livro, né? Ela fala, tem muita coisa a ser feita e nós recebemos um diagnóstico, né? É um câncer, é uma demência, a gente atesta como o fim. Não, não é o fim. Sempre há muita coisa a ser feita. E aí que está a grande importância do que nós chamamos de psicoeducação, que é você educar a família para transformar aquela realidade dentro do que é possível. A gente não pode criar uma expectativa nessa família, uau, vai mudar tudo e as coisas vão ser... Não, é uma expectativa real de que muita coisa pode ser feita, mas nem tudo pode ser modificado. Entendi, quer dizer, cada um vive uma situação, podemos dizer assim, coisas diferentes, famílias diferentes, situações diferentes, mas no final, lá naquele ponto, no miolinho, é a mesma coisa, é o mesmo sofrimento, é a mesma busca, é o mesmo suspiro, é o mesmo desejo de suspiro. E essa luz, essa direção, por exemplo, você passou uma direção para ela, isso, no seu jeito de falar. Essa direção, ela acaba sendo diferente para cada situação, para cada família. Ou não? Muito. E isso entrou num ponto fundamental. A direção que eu passei a dar a essa mulher. E aí olha para você ver em que situação nós estamos hoje, e eu digo, no Brasil e no mundo. Eu tenho lido e estudado sobre os avanços de demência no mundo, e o Brasil não está atrás de muitos países. É uma limitação mundial o cuidado com as demências. Muitas coisas já avançaram, muitas coisas. Já progredimos muito, meu Deus, demais da conta. Mas nós ainda temos um caminho longo e árduo pela frente. Pensa comigo que essa mulher é uma médica de um grande hospital. E ela não sabia o que fazer com o pai. É claro que quando é na nossa família, a gente até sabe, né, que não é legal que o profissional atenda da própria família, porque tem questão afetiva, emocional que impacta, mas quando eu ia dizendo para ela de como lidar com o pai, olha o que ela me dizia, eu nunca escutei isso na faculdade. Até porque ela continua sendo uma excelente profissional, continua agindo na sua profissão, mas entra o critério, ponto, afetividade, essa questão de ser pai, de ser mãe. Sim. Mas até no caso dela ia até além, que ela falava, olha, como médica, eu nunca escutei isso que você está me dizendo, que você precisa agir assim, que quando seu pai fizer isso, você faz aquilo, que diante desse comportamento dele é essa a medida que você precisa ter. Quando eu ia dizendo para ela que existe uma forma que ela precisava se portar, se comportar, era aquilo que ela deveria fazer em determinados momentos disso, daquilo outro. Ela falava, nenhum médico me disse isso e nem na faculdade de medicina eu nunca escutei isso. E por que eu estou trazendo isso? Para nós vermos o quanto o Brasil é carente de formação de cuidados de idosos com demência. O quanto o Brasil é carente na formação e na capacitação de cuidadores profissionais, e aí eu estou dizendo de uma médica que não tinha conhecimento de como lidar, ela tinha conhecimento da medicação e ela já tinha comprovado por A mais B que a medicação não resolvia. A medicação sozinha não faz.
Letícia, tem artigos recentes, eu estava estudando recentemente uma publicação que saiu, que as medidas não farmacológicas, ou seja, é como eu lido, são as estratégias que eu aplico quando o idoso está agitado, está chorando, está agressivo, está apático. Existem medidas que não são medicamentos, nós chamamos isso de estratégias não farmacológicas. E esse artigo dizia que elas são mais importantes do que a medicação. Olha como isso é forte. E ninguém fala disso. Ninguém está ensinando isso. Ninguém está levando isso para as famílias. Porque nós estamos preocupados com o remédio que resolve o problema. E na demência, nem sempre o remédio. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que é para parar de dar remédio, não. Não estou dizendo isso. Eu sou a favor da medicação tradicional, eu sou da linha tradicionalista da medicina. Então, é necessário a medicação, mas sozinha ela não tem efeito. E eu sei de pessoas que optaram por cuidar da mãe, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que optou cuidar da mãe sem medicação. Sem medicação, e ela aplica essas estratégias não farmacológicas e ela consegue conduzir o cuidado, consegue. Mas não é para qualquer um. Por quê? Porque ela tem uma dedicação exclusiva. E ela estudou, e ela fez curso, e ela se treinou para isso, se preparou. Então a gente sabe que isso é a realidade de uma minoria. Mas por que eu estou dizendo isso? Para dizer que não é só remédio. Porque se fosse só remédio, nunca que essa médica teria passado pela cabeça dela essa questão da eutanásia do pai, porque na verdade o que ela queria era acabar com o sofrimento que nenhuma medicação tinha conseguido acabar. Nenhuma medicação tinha trazido o alívio necessário para ela. Quer dizer, foi a luz que precisou, aquele farol que precisou. Aquele farol. E iluminou e aí ela conseguiu... E aí ela resolveu. Exatamente. E aí para uma médica entender, então, olha, o seu conhecimento clínico, farmacológico não vai ajudar. E ela resolveu a situação dela? Aí eu precisei fazer um caminho. Eu precisei fazer um caminho. Toda semana nós nos falávamos através de vídeo. Toda semana ela tinha uma consulta comigo e aí ela me trazia a realidade prática. Olha, meu pai tá assim, assim, assim. Então, diante disso, faça assim. Quando ele fizer isso, faça aquilo. Quando acontecer isso, a sua ação precisa ser essa. Orienta sua mãe nisso, orienta seu irmão naquilo. Então, eram coisas práticas. Ela trazia para mim o conteúdo prático e eu devolvia para ela de forma prática. E foi lindo, 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 lindo. Quando um dia, numa chamada nossa, ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu levei meu pai para a praia. Letícia, quando eu escutei isso, eu ali diante da câmera, eu não consegui segurar, a lágrima pingou no meu olho. Ela falou, você tá chorando? Eu falei, eu tô emocionada com o resultado de um trabalho, de quando o cuidador se abre, a possibilidade de cuidar de outras maneiras. Eu me emociono só de lembrar. Quando ela falou, eu levei meu pai para a praia, e o pai dela gostava de música clássica. E aí eu tinha dado toda uma orientação de como usar a música a favor do tratamento, do cuidado. Então ela foi montando um quebra-cabeça, ela foi juntando tudo ali que eu ia trazendo para ela ao longo do tempo. E aí ela colocou o pai no carro e sentou o pai num guarda-sol, colocou ele num lugar confortável, com o pezinho na areia. Por quê? Porque ele gostava disso. Ele morava em cidade praiana. Então, como ele morava no litoral, ele tinha o hábito, não dá para, igual você disse, não dá para ser uma receita de bolo para todo mundo. Cada um é cada um. Então, eu entendi o contexto dele, a história de vida dele, a história atual, o contexto atual. E aí não adianta também a gente olhar só o contexto atual da pessoa, da doença. Porque a gente não trata doença, a gente trata pessoa. Quando a família vira essa chave, você não está tratando uma doença, você está cuidando de uma pessoa. Isso muda tudo.
E por isso que entra o contexto. Por isso que entra, porque a pessoa gostava de praia, de música. Gostava de roça, de pescar, de dar aula, mexer na horta, cuidar de bicho. É isso. E aí ela juntou isso. Falou, meu pai ia pra praia, gostava de caminhar. Hoje ele não consegue caminhar, mas ele pode ficar ali sentadinho, com o pezinho na areia, com uma bermudinha confortável. E aí ela pegou um fone desses que eu esqueci o nome disso, que põe assim, headphone. Headphone, isso mesmo, headphone, porque ela não quis colocar o auricular, isso, porque podia incomodar. Fantástico, realmente. A gente precisa pensar no conforto físico para que essa pessoa consiga entrar no contexto. Então ela colocou o headphone com música clássica, uma aguinha de coco na mãe para hidratar. Mas isso, olha quanta memória ele tinha disso. Quantas vezes esse senhor já não fez isso? E ali, na beirada da praia, com o pezinho na areia, com a música clássica, ela disse para mim que ele ficou 3 horas. Sem pedir para ir embora. Ela perguntava, o senhor já quer ir? Ele falava e balançava a cabeça. Olha só. Aquilo fez bem para ele. Aí ela descobriu um caminho. E aí, o que ela começou a fazer? Todo dia levá-lo para a praia. Ele morava em frente, era só descer o elevador. Todo dia ela começou a levá-lo para a praia. Ali houve uma guinada, uma mudança. E aí ela disse, que bom que eu te encontrei e eu descobri que tem vida na enfermidade. Inclusive, quero lançar um tema aqui até para o nosso próximo encontro. Assim, o Alzheimer, há aquele esquecimento, aquela desorientação do idoso. Sim. Essas atitudes que você disse da praia, essas memórias, como que ela age, como que isso entra na pessoa, entendeu? Porque se a gente pensa, pô, ela tá esquecida, ela não se lembra mais que mexia com horta, que ia praia. Lembra. Isso entra, a gente vai conversar sobre isso. Ótimo tema, é importante a gente entender isso, porque a família às vezes fica confusa. Nossa, mas ele lembra lá do passado e não lembra se almoçou, só lembra do... Fantástico você falar disso. E tem uma explicação para isso, é importante a gente... Vai conversar lá dentro. Combinado. Inclusive, quero pedir você aí, deixe nos seus comentários aonde você precisa dessa luz. Luziane falou, ó, abriu o farol. Onde você precisa desse farol? É no tratamento com o seu idoso? Ele tá agressivo? Ele não quer tomar o remédio? Você não tá entendendo o comportamento dele, não quer dormir? Qual a orientação a pessoa precisa? Muitas vezes, e aí é importante você dizer isso aqui para mim no comentário, porque nós vamos trabalhando também à medida que a gente vai descobrindo as necessidades. A realidade da pessoa. E muitas vezes esbarra, Letícia, na falta de preparo. A falta de preparo da família, a falta de preparo do cuidador profissional. A falta de preparo é a raiz, é o pano de fundo, é a base de todo transtorno no cuidado. Inclusive, esse é o segundo tema que a gente vai trabalhar, viu? Pronto, fechou. Como adquirir esse preparo? Como adquirir... Existe um caminho. Essa profissionalização. Existe um caminho. Que precisa. A profissionalização, quando a gente fala profissionalização, é a capacidade técnica, não só do profissional, mas também do familiar. Beleza. Vamos falar disso. Maravilha. Muito obrigada, deixa aí seu comentário, sua curtida, compartilha esse conteúdo e a gente se encontra outras vezes aqui.